Bom dia a todos. Eu, juntamente com o meu colega Martim Cardoso, realizámos um projeto no âmbito da disciplina de AI. Realizámos um stop motion com peças de Lego. Esta ideia surgiu-nos ao acaso, nós não fizemos um guião. A ideia foi surgindo ao longo do tempo. Nós decidimos não fazer um guião porque há sempre coisas que podem surgir a meio e é melhor fazer o guião depois, só porque fomos obrigados. Nossa história é uma história, chama-se História Triste, porque é uma história triste. É a história do amor não correspondido. Uma vez que isto era para relacionar com a disciplina de português, nós podemos relacionar com as cantigas de amor, dadas no 10º ano. E pronto, espero que gostem do filme tanto quanto nós gostámos de o fazer e votem em nós. Obrigado. Tá. Ficou? Espero que tenham gostado e mais uma vez não se esqueçam de votar em nós. Yeah. Então, bom dia a todos. O meu nome é Inês Custódio. O meu nome é Tiago. Eu sou a Marta Travado. Nós fazemos parte da turma 12º CT3 e vamos-vos mostrar o stop motion que nós fizemos. Inicialmente não tínhamos uma ideia planeada, não tínhamos uma história formada, por isso tentámos utilizar coisas que tínhamos em casa, como legumes e vegetais. Os alimentos que nós utilizámos foram os brócolos, maçã, cenoura, entre outros. Nós fomos cortando os alimentos e fomos brincando. Para fazer o fundo usávamos cartolinas de algumas cores e usámos um tripé para criar estabilidade enquanto tirávamos as fotos. Espero que gostem. Este passou-se.
Olá, bom dia a todos. Sou o Gonçalo, esta é a Matilde e falta-nos mais um elemento que era a Camila, que infelizmente não pôde estar cá. Nós somos do 12º CT3 e viemos apresentar um stop motion realizado para a disciplina de aplicações informáticas. Tirámos cerca de 800 fotos e o que nós usámos foram Legos e pronto. Utilizámos a ideia do nosso professor para interligarmos a disciplina de aplicações informáticas com a de português e então inspirámos-nos num conto que estudámos nas aulas de português. O conto que nós escolhemos chama-se George, que é basicamente a história sobre a George, que encontra-se com a sua versão mais jovem e mais velha. Quando a George se encontra com a sua versão mais jovem, tem sim flashbacks daquilo que viveu, como por exemplo o facto dos pais não aceitarem, o facto de ela querer pintar e seguir a arte, então ela foi obrigada a sair de casa e passou a andar pela cidade. E ao andar pela cidade, nós reparamos que a George vai crescendo, mudando de aparência, vai casar, divorciar-se e vai chegar a Amsterdão. Depois, por fim, quando ela encontra a sua versão mais velha, a sua versão mais velha é já a George com 70 anos, e esta última pede à George para ela fechar os olhos. E assim que os fecha, ela tem visões daquilo que vai viver, vai construir as suas próprias artes, vendê-las e ganhar sucesso com isso. E depois, ao abrir os olhos, a George vai ver que a George mais velha já não vai estar lá, acabando assim o vídeo. E pronto, agora que já estão assim um bocado mais enquadrados, é assim mais fácil para perceberem o vídeo e pronto, espero que gostem. E pronto, é isso. Obrigada.
Então, bom dia. Hoje venho convencer-vos de que a saúde mental é bastante importante nos atletas. Neste trabalho, vou falar-vos sobre o motivo da minha escolha, sobre a importância da saúde mental nos atletas de formação, nos atletas de alta competição e, por fim, irei fazer uma breve conclusão. Eu decidi abordar este tema devido ao facto de ser atleta e me identificar bastante com este tópico, e creio que, apesar de ser cada vez mais abordado no nosso cotidiano, acho que ainda não é suficientemente falado na nossa sociedade. Ok, falando então dos atletas de formação. Muitas das vezes estes jovens atletas podem sofrer de algum tipo de problemas mentais relacionados com o futebol, por exemplo, devido à pressão exercida pelos pais, e queria tocar aqui num ponto que são os empresários, que muitas das vezes colocam muita pressão nestes jovens atletas que se veem obrigados a ter um rendimento maior do que aquele que conseguem ter por vezes. Agora, vou abordar o tema dos atletas de alta competição. Decidi aqui falar de dois exemplos bem conhecidos do futebol nacional. Em primeiro lugar, Darwin Núñez, um jogador que, quando chegou do Almeria ao Benfica, passou por uma depressão devido ao seu subrendimento. Muitos adeptos do Sport Lisboa e Benfica geraram uma onda de comentários negativos, e o Uruguai não soube lidar com esse tipo de pressão, vindo-se assim forçado a desativar as redes sociais. Depois, Ricardo Jogai, atleta do Sporting Clube Portugal, que durante a presente temporada passou por alguns momentos de menor rendimento desportivo, o que levou a diversas ameaças de adeptos, principalmente do seu clube, que também levou este atleta a desativar as redes sociais, que muitas das vezes são um grande perigo para os atletas de alta competição. Em suma, a saúde mental no desporto pode ser tão ou mais importante que a saúde física, e creio que, como já tinha referido, apesar de ser cada vez mais abordado, ainda não é o suficiente no cotidiano. Olá a todos, eu sou a Margarida Baião e vou apresentar o livro Orgulho e Preconceito. Como eu já disse, vou apresentar o livro Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Para isso, vou fazer uma breve introdução, onde vou explicar a razão da escolha deste livro, a ficha técnica do livro, uma biografia da autora, um breve resumo, as personagens que eu destaco positivamente e negativamente. Vou relacionar este livro com alguns filmes e com a atualidade. Vou fazer uma breve conclusão, apresentar as fontes que utilizei na redação deste trabalho e o slide final. Então, o título original deste livro é Pride and Prejudice. A autora é Jane Austen. Esta é a 11ª edição. A tradução foi feita por Ângela Miranda Cardoso com Maria João Afonso. A capa foi feita por Catarina Sequeira Gaeiras. A primeira edição deste livro foi lançada em Lisboa em fevereiro de 2014. Jane Austen nasceu a 16 de dezembro de 1765, no sul da Inglaterra. Morreu a 18 de julho de 1817. É a 7ª de 8 filhos. Começou a escrever o livro Orgulho e Preconceito com apenas 20 anos. A sua obra viria a ser publicada pela primeira vez em 1813. Todos os seus romances foram publicados durante a vida da autora anonimamente. Outras obras desta autora são Persuasão, Sensibilidade e Bom Senso. Agora vou fazer um breve resumo sobre a obra. Apesar da história se basear sobretudo na relação de Elizabeth e Darcy, existe uma segunda relação entre Bingley e Jane. Esta relação não é considerada impossível, uma vez que desde o início ambas as personagens admitem o amor que sentem um pelo outro. No entanto, Jane é um pouco mais tímida e por isso Bingley chega a duvidar do amor que esta sente. A relação de Elizabeth e Darcy é a relação protagonista, é aquela que é considerada impossível, porque desde o início ambos admitem que o seu parceiro seria a última pessoa com a qual ficariam. Neste momento conseguimos ver Elizabeth Bennet e Mary Bennet. Eu destaco estas duas personagens pela positiva. Elizabeth porque ela nunca deixa de apoiar as pessoas que lhe são próximas, mesmo que não apoie todas as atitudes que elas têm.
Podemos ver isto ao longo do livro, no momento em que ela defende Darcy, também defende as suas irmãs e apoia Charlotte, mesmo que não concorde com o casamento que ela tem. Por outro lado, destaco positivamente Mary Bennet, porque considero que é uma rapariga que está à frente do seu tempo e que é muito inteligente. Para conseguirmos ver esta inteligência de Mary Bennet, eu vou ler um excerto do livro. A vaidade e o orgulho são coisas diferentes, embora as palavras sejam muitas vezes usadas como sinónimos. Uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho diz respeito, sobretudo, à opinião que formamos de nós mesmos. A vaidade, àquela que gostaríamos que tivessem de nós. Eu considero que Mary Bennet seria a única pessoa nesta obra que seria capaz de preferir tais palavras. Neste momento conseguimos ver Lydia Bennet e Charlotte Lucas. Destaco ambas as personagens pela negativa em relação ao casamento que têm. Por um lado, Lydia Bennet, porque o seu casamento é baseado em mentiras e esquemas e foi realizado contra o apoio da família. Charlotte Lucas também destaco negativamente pelo casamento que tem, uma vez que este não foi com base no amor e sim nos benefícios e no estatuto de mulher casada que este lhe traria. Eu relaciono este livro com o filme Orgulho e Preconceito, também com o filme Orgulho, Preconceito e Zombies e com a atualidade, pois acredito que hoje em dia ainda é possível existir estas relações impossíveis e estas relações de grande amor. Concluindo, apesar do livro Orgulho e Preconceito nos apresentar uma história de amor impossível, eu gostei muito, apesar de existirem personagens boas e más. Neste momento quero destacar também uma outra personagem, Sr. Bennet. Porquê? Nesta época é habitual que as mães apoiem as filhas e que os pais não. Mas nesta família foi o Sr. Bennet que protegeu Elizabeth quando esta decidiu que não se queria casar. Podemos ver isso através da sua fala. Que cruel alternativa esta que se te oferece, Elizabeth. A partir deste dia, passarás a ser uma estranha para um dos teus pais. Tua mãe nunca mais te quererá ver se não casares com o Sr. Collins. E eu nunca mais te quererei ver se o fizeres. Estas são as fontes que utilizei na relação deste trabalho e espero que tenham gostado. Okay. Olá a todos, eu sou a Mafalda e hoje vou apresentar o meu livro Cartas a um Jovem Poeta. Cartas a um Jovem Poeta foi o livro que eu escolhi de Rainer Maria Rilke. O meu trabalho vai conter uma breve introdução, onde eu vou explicar o porquê de eu ter escolhido este livro, um desenvolvimento onde eu vou abordar coisas mais específicas acerca do livro, a conclusão, as fontes que utilizei na realização deste trabalho e o slide final. Porquê este livro Cartas a um Jovem Poeta? Quando eu estive à procura dos livros, eu li que Cartas a um Jovem Poeta era considerado um manual de vida. Eu fiquei curiosa como é que um livro conseguiria ser um manual de vida utilizando apenas 10 cartas. Outra das razões pelas quais eu escolhi este livro foi o facto da capa ser muito apelativa e ter chamado a minha atenção. Rainer Maria Rilke nasceu a 4 de dezembro de 1865 em Praga, na Chequia, e faleceu a 29 de dezembro de 1926 em Valmont, na Suíça, vítima de leucemia. Este autor é considerado um dos maiores poetas da língua alemã do século XX. Cartas a um Jovem Poeta foi traduzido por Pedro Rodrigues, foi revisto por Isabel Garcia Pereira e a capa e as ilustrações foram feitas pela WeBlogU. O arranjo da capa foi feito por Ana Gaspar Pinto e a primeira edição deste livro foi lançada em outubro de 2020. Como eu já referi anteriormente, são 10 as cartas que compõem este livro e vou passar a nomeá-las pela ordem que elas aparecem. As coisas em geral não são tão fáceis de aprender e dizer como normalmente nos querem fazer crer.
Procure o fundo das coisas. Tudo está em deixar amadurecer e depois dar à luz. Aceite com confiança o que vier, e se vier apenas da sua vontade, aceite-o sem contestar. Aprende devagar a reconhecer as poucas coisas em que perdura o que de eterno se pode amar, e a solidão de que se pode tomar parte em silêncio. Pense no mundo que leva dentro de si, e dê a esse pensamento o nome que quiser. Todos temos de nos agarrar ao que é difícil, tudo o que vive se apoia nele. A única coragem que se exige de nós é ser-se corajoso face ao mais estranho, ao mais extravagante. Deixe a vida acontecer, a vida tem razão em todos os casos. E por último, deixe trabalhar em si a grandiosa solidão. Eu citei esta pequena ideia da primeira página do meu livro, que diz: talvez todos os dragões da nossa vida sejam princesas que só esperam ver-nos alguma vez belos e corajosos. Talvez, em última instância, tudo o que nos horroriza seja o desamparo que requer a nossa ajuda. Se nós nos pusermos a refletir um bocadinho sobre a nossa vida, conseguimos perceber que é realmente isto que acontece, que às vezes só precisamos de aquela pequena ajuda para tentar ver as coisas de uma perspectiva diferente. Este pequeno soneto foi retirado da página 79, que compõe a 7ª carta do meu livro, e é a única resposta que aparece de Franco Capros. No início, ele explica o porquê desta correspondência que ele iniciou com o Rainer Maria Rilke. Vou passar a lê-lo. Pela minha vida, sem amargura, sem suspiro, vai uma dor sombria. Dos meus sonhos, a florescência pura é a bênção do meu mais tranquilo dia. Às vezes, cruzo o caminho que acompanho. A grande questão, sigo assim frio, pequeno, como a margem de um rio, do qual não ouso medir o tamanho. Então me vem um lamento, um torpor, cinza como nas noites de verão. Céus em que raro uma estrela se assenta. Minhas mãos tateiam por amor, porque gostaria de fazer uma oração, mas ela escapa à minha boca quente. Concluindo, eu não consegui escolher uma única carta para ser a minha preferida, porque acho que não faz sentido. O livro